Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? No último vídeo nós conversamos sobre como dividir o seu salário. Agora irei falar em quais locais vocês podem aplicar a quantia destinada aos investimentos. Como vocês querem que esse dinheiro trabalhe para vocês, devem depositá-lo em ativos que irão se valorizar ao longo do tempo ou gerar alguma renda. Então vocês devem estar pensando, tudo bem, eu já entendi que preciso colocar meu dinheiro em ativos, pois eles me geram renda. Mas quais são esses ativos? Então, nesse vídeo, hoje, eu vou falar com vocês e abordar os principais tipos de ativos na construção de um patrimônio a longo prazo. O seu dinheiro pode ficar alocado em ativos de renda fixa e de renda variável. A renda fixa é caracterizada por possuir uma rentabilidade acordada no momento da compra, que não pode ser alterada até o seu vencimento, podendo ser fixada em um percentual mensal ou seguir algum índice como a taxa Selic, o CDI, a inflação ou algum outro. Já na renda variável, não é possível saber antecipadamente como ou se ocorrerá a rentabilidade, pois não há garantia ou previsão a respeito do retorno que pode ser obtido, podendo inclusive ser negativo. Dentro da renda fixa, você vai encontrar os títulos públicos, CDBs, LCI, LCA e debêntures. Os títulos públicos, por sua vez, são títulos de dívida emitidos pelo governo federal. Ou seja, nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo a fim de que ele lhe devolva com juros. Eles, por sua vez, podem ser divididos em pré-fixados, pós-fixados e híbridos. E podem ficar tranquilos que haverá um capítulo apenas sobre renda variável e sobre renda fixa, onde eu irei abordar cada um deles mais detalhadamente. E na parte de renda variável, você irá encontrar ativos como ações, ou stocks em inglês, fundos imobiliários, REITs, que é o que existe nos Estados Unidos parecido com os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, e os ETF, que são os fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores, tanto americana quanto brasileira. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, apenas para quebrar o gelo, mas podem ficar tranquilos que terão capítulos explicando cada um deles e como vocês podem fazer para escolher o que se encaixe melhor para os seus investimentos, tá bom? Que é os ideais para vocês. Então, iniciando pelas ações, elas nada mais são do que pedaços de uma empresa. Quando você compra uma ação, você precisa entender que está virando sócio daquela empresa. Ela é, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. Stock é a tradução da palavra ação para o inglês, ou seja, a forma de analisar uma stock é idêntica à forma como você analisaria uma ação, pois na verdade é a mesma coisa. Já os fundos imobiliários, os FI, são fundos de investimento destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Ou seja, quando você compra a cota de um fundo, você se torna proprietário de um pedacinho dele, tendo direito a receber uma parte de seus rendimentos. O legal desse tipo de ativo é que os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem 95% dos lucros para os seus acionistas em forma de dividendos. Essa informação vai ser muito importante mais para frente, quando você estiver acumulando seu patrimônio, já tiver acumulado seu patrimônio e quiser começar a gastar os proventos recebidos todo mês. E lembre-se sempre que enquanto estiverem acumulando patrimônio, deve reinvestir os seus dividendos e não gastá-los. E caso não saibam o que são dividendos, podem ficar tranquilos que no próximo capítulo terá um vídeo abordando as maneiras de uma empresa remunerar o seu acionista. Então, os REITs agora, Real Estate Investment Trust, eles se assemelham bastante aos nossos fundos imobiliários. Porém, existem algumas diferenças tanto na forma de gestão quanto na distribuição dos lucros e da possibilidade de realizar empréstimos para crescerem. Tudo isso também será abordado em um capítulo específico mais para frente. Bom, os ETF, Exchange Trade Funds, são fundos de ações que têm como fundos de ativos, na verdade, que têm como referência um índice na Bolsa de Valores. Eles podem ser de gestão passiva, quando os gestores apenas escolhem os critérios para a empresa fazer parte dele, e caso a empresa atenda esse critério, ela passa a fazer parte do fundo automaticamente, ou então de gestão ativa, em que você vai ter ali um profissional escolhendo qual empresa vai entrar ou não naquele fundo.
Em que pese existirem fundos de investimento tanto na Bolsa de Valores brasileira quanto nas americanas, os brasileiros não costumam ser vantajosos, pois cobram uma alta taxa de gestão e de performance. Existem vários outros ativos que não abordei aqui, porque eles não têm um potencial tão grande de ajudá-los nessa longa jornada, mas que vocês podem pesquisar na internet caso tenham interesse em investir. Dentre eles, eu posso citar as moedas e os metais preciosos, que costumam ser adquiridos como reserva de valor ou como uma forma de especulação. Também é importante ressaltar que na contrapartida dos ativos, existem os passivos, que são basicamente as suas obrigações, como a parcela de um empréstimo ou financiamento e gastos com contas. E pessoal, hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.